Boa, obrigado, Olavo. Primeiramente, bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece ou não lembra de mim, eu sou o Guilherme, eu faço parte aqui do time de investimentos da Bossa. Então, antes da gente começar a reunião, eu vou passar por aqueles mesmos pontos. Eu estou vendo que tem pessoas aqui que não são necessariamente do comitê, que são alguns investidores que querem acompanhar, então eu vou explicar de novo como funciona a dinâmica do nosso comitê, tá? Então, algumas boas práticas que a gente normalmente gosta de frisar. A gente pede para vocês sempre manterem as câmeras ligadas, mesmo durante a apresentação dos empreendedores, e no momento da apresentação com os com os microfones desligados, por favor. Caso vocês queiram ir fazendo perguntas durante a apresentação, vocês podem ir fazendo pelo chat que a gente tem aqui no Zoom. Caso vocês queiram fazer depois, vocês só me notifiquem com algum emoji, com a ferramenta que a gente tem no Zoom de levantar a mãozinha, qualquer outro emoji, que eu vou organizando toda a ordem das perguntas, tá? Vocês receberam 4 materiais, 4 arquivos antecipadamente para fazer a leitura das startups que vou apresentar aqui hoje. Então, a gente tem o pitch deck da startup, o deep dive, preenchido pelos empreendedores. Então, todos aqueles pontos do deep dive são dos empreendedores. A nossa ficha de análise, que é basicamente as nossas percepções sobre o deal. E análise de valuation, que a gente faz com aquele padrão de cálculo que a Bossa Nova faz os últimos 12 meses e próximos 12 meses que vocês viram ali. Hoje a reunião a gente vai das 9 até no máximo meio-dia. Acredito que a gente não vai nem chegar a meio-dia, talvez a gente feche um pouco antes. Lembrando que a gente vamos ter 13 startups, 10 minutos de apresentação para a startup e depois 15 a 20 minutos de perguntas e respostas. A gente vai passar pelas 13 startups e no final a gente tem um momento de discussão aqui e deliberação entre os investidores para a gente seguir com o investimento ou não. Por último, a votação que a gente faz é feita pela enquete aqui do Zoom, tá? Então, a gente já organizou todas as enquetes com o que estamos recomendando de investimento para cada uma delas e a gente faz a votação ali no final. Teremos 3 startups que vocês viram ali nos materiais. A primeira será a Yapoli, a segunda, WeHandle, e a terceira é a Utimiza, que é a startup de Joinville, que a gente está trazendo aqui hoje para vocês. Alguém tem alguma dúvida? O Marcos Pereira até comentou que a agenda está fechada até às 11. A ideia é fechar até às 11, no máximo até 11h30, tá, Marcos? Às vezes que dá uma prolongada quando, enfim, chega a ser muitas perguntas. A gente tenta sempre deixar realmente regrado ali no tempo, mas a gente tenta dar uma acelerada para você participar de todas as startups, beleza? Beleza, obrigado, cara. Beleza, gente. Tem alguma dúvida? Posso colocar a primeira startup aqui para dentro? Pode colocar. Bora com tudo. Então, eu vou botar o Adalberto aqui. Fabiano, estou passando como anfitrião também para você aqui no grupo. Se tiver algum investidor que esteja ali na sala de espera, pode aprovar, por favor. Fala, Adalberto. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Adalberto. Bom dia, Adalberto. Cara, bem-vindo aqui ao nosso comitê Join VC da Bossa Nova. Cara, do jeitinho que eu te expliquei. 10 minutinhos de apresentação do pitch deck, depois a gente vai bater um papo de 15 a 20 minutos, beleza? Combinado. Configurei a sala aqui para diminuir o ruído ao redor. Gente, eu estou no aeroporto, então peço desculpas para vocês se tiver muito ruído. Se vocês não estiverem entendendo, eu falo mais alto, tá bom? Mas tá muito bom o áudio, cara. Fica tranquilo. Ótimo. Vou compartilhar minha tela aqui. Quando estiverem enxergando, me avisem, por favor. Já estamos enxergando. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Bom dia, mais uma vez. Muito obrigado, Guilherme, Laura, Bossa Nova, pela oportunidade de me apresentar, em apresentar a Yapoli. Sou Adalberto Generoso, venho desde a idealização, desde o MVP do Guia Bolso. Tive uma agência de publicidade por quase 8 anos. Fui CMO e sócio da Chef Time, que foi adquirida pelo Pão de Açúcar em 2019, e sou CEO da Yapoli, empresa que eu vou apresentar para vocês agora. Da onde nasceu a Yapoli? Justamente do meu período de agência, descobri várias ineficiências de mercado de comunicação, principalmente entre agentes e colaboradores internos e externos de grandes corporações. Então, uma grande corporação que tem muita gente, terceiros, fornecedores, colaboradores internos, externos, principalmente na cadeia de marketing e trade, isso é muito comum. Isso não se isola, nossa solução não se isola para essas 2 áreas de negócio, mas é muito comum. Distribuição sem compartilhamento e segurança de materiais, uso indevido de versão, vigência, restrição de uso, positivação omnicanal, tanto no digital quanto no offline. Daí nasceu a Yapoli, a plataforma SaaS de governança corporativa. Esse tema é bem importante, que isso descola muita gente de qualquer tipo de repositório
como Google Drive, OneShare, Dropbox, entre outros. Gestão, automação e distribuição desses materiais e documentos digitais. Quando a gente fala ativo digital, estou falando desde uma nota psicoeletrônica, um contrato, até um vídeo que vai ser veiculado na Globo, imagens de produtos que vão ser publicadas na internet, material de ponto de venda que vai ser usado para vitrine de loja física. Tudo isso, um dia, foi ou é um material digital. A Yapoli é uma plataforma SaaS, B2B, Enterprise. Neste momento, o nosso ICP é 100% Enterprise, com licenças anuais, onde os nossos clientes nos pagam entre 1 e 3 parcelas dessas anuidades. A gente recebe up to front. Com isso, a gente tem uma saudabilidade financeira muito boa. Uma plataforma white label, inclusive domínio, tanto que o Havaianas chama Connect. Ninguém conhece lá na Havaianas como Yapoli. Eles conhecem o Connect. Assim como na Porto Belo, o Mediateca, assim como no Cristo Redentor, é o Nexus, entre outros. Esses são os nossos principais clientes. Ai, tem uma janelinha na frente aqui. E a gente acabou de dobrar nossa carteira. Entrou a B3, C&A, Flamengo, Cristo Redentor, Whirlpool, e de quebra com a aceleração da Darwin, que aconteceu agora no final do ano, está entrando Hering e Via também. Via, que era Via Varejo. Esses são os nossos principais concorrentes. Estou falando aqui de um brasileiro chamado Visto. Huntag e Deskify são emergentes e tem uma intersecção com o nosso negócio, não são concorrentes diretos. E o nosso maior alvo global é o Binder, uma vez que a gente está se posicionando para ser uma plataforma global, assim como a gente já é uma plataforma global de Havaianas. A gente vai expandir esse modelo. São 12 pessoas trabalhando juntas, acabamos de contratar mais 2 e para o ano que vem provavelmente mais 4. E isso será o suficiente para a gente triplicar a empresa. Esses são os fundadores, o fundador, na verdade, Adalberto, eu, Laura Coló, que é a nossa CFO, e aí tem o Felipe Francesco, que acabou de entrar no Vest como CTO, e o Adriano como DPO. Essa é a nossa timeline, tudo que aconteceu desde 2017 até agora, finalzinho do ano. Tem muito mais coisa para a gente chancelar aqui, mas até esse final de ano já tem aqui um resumo bem bacana do que foi e do que é a Yapoli. A nossa intenção é chegar em 2022 a 36 clientes, triplicando o tamanho do nosso negócio, sem triplicar o tamanho da nossa equipe. E o nosso maior desafio é fazer com que esse modelo de venda seja escalável. Existem várias disciplinas aqui no meio, e não é só o vendedor ser bom, mas fazer com que todo o conjunto realmente orne para que a gente possa tornar o nosso modelo escalável dentro do cenário Enterprise. Estamos em busca de 1,5 milhão, onde a gente entrou no valuation, acabou de fechar um market-to-market de 15 milhões post-money com a Darwin, e a nossa meta de captação é de 1,5 milhão. Desse 1,5 milhão, nós já temos 400 mil, onde vai ser aplicado principalmente na área comercial, com essas frentes, dado que eu falei que é o nosso maior desafio, o produto em si, o desenvolvimento e a melhora dele, e a questão do atendimento, que a gente tem que profissionalizar cada vez mais, ainda mais porque agora o nosso atendimento é bilíngue, porque é para Havaianas Global. Tem um pouco de número aqui que eu posso entrar mais profundamente com vocês, sobre CAC Payback, ARR, MRR, entre outras informações super pertinentes. Convido vocês para algum momento conhecer a Havaianas em âmbito global, o nosso case, que tem inclusive no YouTube. E só para contar rapidamente um ponto muito importante, que é o que nós acreditamos que vai descolar a gente do mercado futuramente, é não só fazer a gestão de milhares, milhões no caso, de documentos digitais dos nossos clientes, mas falar o que dá certo e o que dá errado. Trazer essa inteligência de mostrar para os nossos clientes, assim como cada um aqui tem no seu próprio celular dezenas de milhares de fotos, vídeos e documentos e não sabe se tudo é útil ou não, o que é útil, uma empresa passa pelo mesmo problema, só que numa escala muito maior. Então, tem uma plataforma que seja capaz de identificar a performance desses materiais quando são geridas pela nossa plataforma. Então, a gente tem a capacidade de entender várias características desses materiais e, principalmente no âmbito publicitário, conseguir indicar performance, seja de engajamento social ou seja de conversão em e-commerce. E aí eu posso me aprofundar um pouco mais se houver interesse em entender esse modelo. Sou eu, Adalberto. Muito obrigado. Boa, Adalberto. Perfeito. Cara, pode parar de compartilhar a tela. Foi até um pouco menos do que os 10 minutos, mas tá tranquilo. Vamos partir agora para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat primeiro. Aparentemente não. Quem quiser começar com as perguntas, só. Boa. Marcos, pode desmontar aí e fazer. Bom, parabéns, Adalberto. O negócio está criando. Eu sempre falo que o Brasil precisa de empreendedores como vocês para
fazer esse país melhor. Eu tenho algumas dúvidas, uma por ignorância, não conhecer, e a outra é uma dúvida mesmo. Cara, você olhou ali o número de clientes ali, né? Tem 30, quantos clientes você tem? Atualmente nós temos 7 clientes, acabaram de entrar 7. A gente dobrou a carteira em 3 meses. Não. Essa é a dúvida. E aí, quando você botou a lista de clientes, assim, que me surpreendeu, né? Você tem 7 clientes, dentre eles o Flamengo, Havaianas, ou seja, só gigante, né? Que normalmente demora um pouco a Conseguir entrar, né? conquistar esse tipo de conta. Sim. Assim, como é que você conseguiu de 7 clientes você só ter gigante? Qual que foi a estratégia? Você deu o produto, cobrou? Assim, porque você tem uma receita, você tem 1 milhão e pouco de receita, se não fala memória anual. Qual foi a estratégia para entrar eles? E aí, outra pergunta, já emendando, e aí eu fecho. Você falou ali, eu não consegui compreender o que você chama de governança corporativa. Assim, na concepção de governança para isso aí. A primeira coisa que eu anotei quando eu li, e aí é a ignorância minha, fica bem claro, é a ignorância minha. Falei, cara, o Google Drive não faz isso? Foi a primeira coisa, a minha reação quando eu li o teu case ontem à noite. Então, assim, eu gostaria de entender aonde está a governança e a estratégia aí para você ter de poucos clientes, só ter gigante. Primeiro, muito obrigado vou considerar um elogio, que afinal de contas realmente é difícil, mas assim, não é impossível. Quem quer, vai lá e faz. É o quarto empreendimento, né? Então, assim, deu para aprender muita coisa. Marcos, né? Marcos. Deu para aprender muita coisa. Isso já vai emendar com a primeira pergunta. Entre outras coisas, de que eu tinha uma forte convicção de que eu era capaz de trazer poucos clientes que me trouxessem casca. Como eu vim de mercado e vim de agência, então eu tinha a oportunidade de colocar o produto para rodar não com 15 padarias, mas com 2 grandes clientes e testar o modelo de fato. Então, o nosso primeiro cliente foi a Corteva, que era cliente da minha agência. Então, eu consegui, através da Corteva, gerar o primeiro cliente, começar a gerar números, e aí realmente eu fui atrás da Havaianas com força. Por que Havaianas? A Havaianas ela também está em expansão global. Então, se a Havaianas cresce globalmente, a gente também cresce o modelo global, mesmo que não seja em escala, mas é o primeiro passo para uma internacionalização de plataforma. Cara, pode ter sido, de certa forma, um pouco precipitado, mas funcionou. Uma coisa que eu não posso falar é que não funcionou. 1 ano e meio de contrato, o primeiro contrato de 24 mil, estamos indo com um contrato de 400 mil agora. Inclusive, a gente compartilha com o pessoal da Bossa essa renovação que a gente está fazendo na virada do ano. A gente mais que multiplicou por 10 o tamanho do contrato. Então, esse posicionamento, essa postura de trazer poucos clientes mais grandes no começo, mesmo que a gente gastasse um pouco de energia, funcionou bem. E aí, o comecinho ele foi mais difícil, e depois que a gente teve uma carteira de 4, 5, aí isso virou, aí cresce de uma vez, né? Os próprios clientes vão puxando outros. Por exemplo, entrei no Cristo Redentor, automaticamente entrei no Flamengo e estou indo agora para o Fluminense. Isso aqui não é esforço comercial, é contato, é troca. Então, mas isso não quer dizer que a gente escala nessa forma, né? Mas de qualquer forma, para o tamanho que nós estamos, para o tamanho que a gente vai chegar no ano que vem, triplicar dessa forma é saudável, dá para a gente fazer. Bom, acho que eu respondi essa questão. Foi uma questão de estratégia mesmo, e eu confiei muito de que eu tinha acesso ao mercado. E a visão de que tipo de cliente a gente queria. A pergunta sobre governança. Dropbox, Google Drive, OneShare, SharePoint. Vou pegar esses 4 caras que normalmente são os que comparam conosco. Repositórios, vamos chamar assim. Repositórios, eles não estão preocupados única e exclusivamente com LGPD, governança de acesso, trabalho por perfil e, principalmente, a realidade que essas grandes corporações têm em lidar com terceiros, pessoas externas, colaboradores externos, freelancers, agências. É uma mistura de diferentes tipos de perfis acessando a plataforma. E aí você tem uma cadência, uma curadoria de restrição de acesso para cada natureza de material, como eu falei, tem desde contratos, notas fiscais, bulas, até informações de produtos que alimentam e-commerces e lojas. Dentro disso, todo o âmbito LGPD, GDPR, dentro disso, qual que é a versão correta? Qual que é o prazo de vigência de veiculação? Um exemplo muito prático para você. A Havaianas, em 1 ano e meio atrás, a gente foi contratado principalmente porque uma das pessoas levantou a mão e falou assim: a gente acabou de tomar uma multa de 1,5 milhão, que é menos da metade do contrato que vocês estão oferecendo para a gente, por questões de direito autoral. Pegaram um vídeo da Havaianas aqui do ano 2000, alguém na APEC, na região deles, lá de fora, pegou o vídeo do Google Drive
e simplesmente botou para veicular nas redes sociais lá. Obviamente, eles tomaram uma multa e foi substancial, multa que não envolvia pessoas, atores globais, né? Pessoas da Globo. Então, esse tipo de coisa que a gente fala que é a questão da governança corporativa. Com o Google Drive, Dropbox, ele fica muito no âmbito de one-on-one ali. Ah, estou mandando para você o e-transfer, tal. Quando a gente fala de dezenas de milhares de pessoas usando a plataforma com regras diferentes restrições, vigência, integração com o e-commerce, onde a pessoa da agência colocou uma foto nova, automaticamente a gente está pegando no SAP, no Oracle, agregando as informações necessárias para o mercado. Esse enxoval inteiro já é automaticamente publicado no e-commerce. Esse trabalho todo, que no caso da Porto Belo e da Havaianas, em uma média, tirou 8 pessoas, touch points desse processo, melhorou, tornou mais íntegro a veiculação e a troca, né? É uma coisa que esse tipo de repositório não faz. Tá claro. E o mercado reconhece isso, cara. Tanto que tem situações como a Porto Belo que fechou 3 anos de cara com a gente. E aí vem o Flamengo, time de futebol, vem o Cristo Redentor e fala: eu não quero um Google Drive, eu quero a Iapoli. Isso só reforça o nosso valor agregado. Tá claro, obrigado. Eu que agradeço. Poveda. Oi, Adalberto. Vinícius aqui. Parabéns. Tudo bem, Vinícius? Tudo jóia. Adalberto, talvez você já falou alguns pontos sobre a minha pergunta, mas eu queria entender um pouquinho mais o que você já aprendeu no aspecto de, depois de vender o lifetime value desse cliente, né? Como é que você consegue entrar em outros departamentos? Qual que é o timing, qual que é o esforço, né? Você já tem algum aprendizado sobre isso? Tenho muitos. Se eu falar para vocês que a Iapoli não começou em 2017, ali na timeline começou em 2012, foi uma demanda que veio da Volkswagen e da Unilever, e eu, na pessoa física, acabei fazendo uma plataforma muito primária para eles. Eu sou desenvolvedor por formação. Apesar da minha formação ser de ator, minha única formação técnica é desenvolvedor. Eu fiquei com eles por 5 anos sem qualquer tipo de atualização na plataforma. Então, a partir da primeira premissa de churn, de que eu não poderia ter a Iapoli e ficar com nenhum cliente menos do que 5 anos se eu sozinho, sem nenhuma atualização, conseguir ficar com uma Havaianas, não, perdão, Unilever e uma Volkswagen. Ali, estou falando em 2012, tá? 2012 a 2017. Primeiro ponto. Agora sobre questões de aprendizado, ramp-up, vamos chamar assim. Primeiro ponto, entrar em cliente pequeno é ótimo. Cliente pequeno não, entrar pequeno no cliente é o melhor caminho. Acabamos de fechar um contrato com a B3 de menos de 10 mil reais, assim como foi com a Havaianas de 24 mil. Por quê? Você entra numa área, resolve uma dor específica. O próprio usuário reverbera a Iapoli. O canal de comunicação entre as áreas passa a ser a Iapoli. Aí uma área vai lá e compartilha com outro material. A outra área fala: que plataforma é essa? O que é Connect? Por que vocês estão usando isso e eu não tenho aqui ainda? Numa janela de 6 meses a 1 ano, a gente já tem upgrades. 100% dos nossos clientes fizeram upgrade em menos de 1 ano, menos no vencimento da primeira licença. Uma coisa super interessante que a gente aprendeu muito, a nossa margem de contribuição é enorme no primeiro ano, porque até atingir o ramp-up, até chegar no nível que a empresa inteira ou os departamentos que se comprometeram estão usando de forma fluida, a gente realmente tem uma margem muito grande. Inclusive, isso fez a gente diminuir muito e incentivar esses prospects. Entra pequeno, cara. Não precisa entrar grande, não precisa botar cheque de 150, 200, 300 mil aqui. Entra pequeno, a gente valida com a sua área de negócio e eu tenho uma confiança muito grande de que a gente vai crescer automaticamente. Poucos foram os clientes que entraram grande de uma vez, tá? Isso pode ser o Porto Belo e o Flamengo agora entrou com um contrato de quase $500 mil. Mas já sabendo muito bem o que quer e principalmente porque a Havaianas vem endossando. A Havaianas realmente vem puxando todos os outros novos clientes. Mas, de novo, o ramp-up é de 6 meses a 1 ano, nossa margem de contribuição é enorme, a gente enxergou isso, e agora, para diminuir a fricção na entrada, começa pequeno, cara. Inclusive, eu tô tendo uma dificuldade muito grande com o pessoal da Bossa em comprovar que, assim, porra, cara, a gente consegue um MRR de 100 pau, mas agora, no final do ano, a gente está entrando e os tickets são menores. A gente tem uma forte convicção de que esses tickets vão aumentar, vão mais que dobrar, óbvio, muito mais do que dobrar no próximo ano. Então, a gente já tem um MRR de 91 mil, eu tinha expectativa de fechar esse MRR de 110, só que eu optei, por estratégia de negócio para diminuir a fricção na entrada. Vamos botar contratos agora de 10 mil, mas eu estou falando do que? Bolsa Brasil Balcão, estou falando aqui do Hering e Via, na verdade, nem entraram como clientes ainda, porque eles estão no processo de aceleração, mas já finalizaram o contrato, entre outros. Fundação Dom Cabral, Diágio, Porto Seguro,
E agora é o que eu lembro de cabeça, cara. Mas são esses que estão nessa reta final que vão entrar com essa pegada menor. Acho que eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, obrigado, hein? Eu que agradeço. O próximo eu vou pedir para o Eugênio fazer a pergunta. Eu só vou pedir também, Adalberto, que seja um pouquinho mais direto ali na resposta para a gente conseguir passar por todos, beleza? Tá bom. Show. Bom dia, Adalberto. Parabéns pela sua empresa, pela sua apresentação, realmente muito boa. Eu sei que você acabou não passando por números aí, acho que até em razão do tempo, mas nós tivemos acesso a um material, então vou entrar de uma forma bem substancial aqui. Vou te fazer 3 perguntas de uma forma rápida que uma complementa a outra, tá? A primeira pergunta é em relação ao seu crescimento. Você hoje tem um ARR de 1 milhão e alguma coisa, você planeja para os próximos 12 meses ir para 4 milhões e 100. Tá? Então, você vai ter um crescimento grande. Imagino eu que esteja relacionado ao novo plano de atingir também as middle markets, empresas de middle markets e não só as enterprise. Pelo menos no material estava que em 2022 seriam enterprise mais middle market. Então, os teus custos eles vão aumentar substancialmente também. E você vai ter que ter mais time, mais força de operação. E aqui eu entro numa dor que provavelmente você já escutou outros investidores falar, que é sobre a sua co-founder, que hoje é part-time, e nós gostaríamos de saber se ela tem pretensão de que o negócio precisou mais dela, demandou mais dela, ela vem ou não, porque ela tem 33% hoje da empresa, né? Então ela é relevante lá dentro, tá? Esse era um contexto de pergunta. E uma última só, se tu puder nos explicar o LTV ali. Eu notei que você fez um cálculo de 5 anos para aquele LTV, mas a operação começou em 18 e eu queria saber a partir de que data vocês tiveram o primeiro cliente para iniciar essa contagem de LTV ali, porque como não teve nenhum churn, a gente não sabe, né, se vai fechar os 5 ou não vai, só para ter uma noção. Obrigado. Tá, vou na ordem. SMB, Laura, churn. Vamos lá. SMB. É uma estratégia que foi incentivada principalmente por VCs como a Stella, tá? A gente realmente se precipitou um pouco, sendo muito honesto para você. Então, é a nossa meta. Daqui, acho que uns 2 anos, vai ser o nosso foco principal, tenho uma forte convicção disso. Mas ainda tem um passo a dar, que é consolidar o produto de forma escalável no Enterprise. Então, demos um passo para trás, rolou um step back, fazer isso de forma madura, já que é isso que nós estamos mostrando que a gente é bom, então vamos mostrar para o mercado que isso a gente é o melhor. Bom, passou essa fase? Com certeza vai vir um SMB, é isso que a gente vai colocar a gente num Series A substancial, mostrar a nossa capacidade de pegar o middle market. Primeira pergunta, se puder explanar mais depois, a gente vai para o outro ponto. Laura, foi extremamente importante até aqui, e ela está 100% disposta, desde que a operação exija dela 100% de operação. É isso que aconteceu até agora. A operação foi muito técnica até hoje, exigiu pouco dela. E como ela capitalizou muito a empresa, ela falou, eu vou segurar a onda com as minhas outras empresas, precisando de dinheiro, eu estou aqui segurando a onda com a Apple. A hora que a Apple precisar de mim, eu chego e atuo 100%. Ela sabe que a Apple é quem vai mexer na curva de investimento dela e vai fazer ela ficar mais rica, vamos dizer assim. Ela já tem dinheiro. Então, esse é o ponto, cara. Então, a Laura está 100% disposta e ela vai se provar nos próximos passos. Não sou eu que vou dizer, vai ser ela. Estou dando voto de confiança nela, como ela deu para mim na primeira fase, e agora ela que tem que se provar. Mas eu acredito muito como empreendedor e como fundador da Apple. Terceira pergunta, LTV, vamos lá. Cara, foi bom ter comentado que começou em 2012 com Unilever e Volks, assim não tem que explicar muito. Foram 5 anos. Então, eu parto do pressuposto que, no mínimo, eu tenho que ficar com o cliente 5 anos, fazendo atualizações a cada 15 dias e tendo uma equipe dando suporte. Não posso aceitar que eu tenha um cliente há menos de 5 anos, exceto se for uma situação de top-down, decisão global, aí não tem o que fazer, né? Do contrário, cara, essa é a nossa premissa. 3 anos já de Corteva, já realizados, desde 2018 até hoje, que isso já fortalece, né? Que vai mostrar que a gente vai chegar nisso, acredito eu. Porto Belo entrou com 3 anos e parece que a Havaianas vai chegar em compras agora, a renovação, vai abrir espaço para a gente conversar já para fechar 3 anos também. Isso vai reforçando essa minha tese. Respondi? Respondeu sim, Alberto. Obrigado, cara. Boa. Guilherme, tentei ser rápido, cara. Não, foi ótimo, foi ótimo. Anderson, você estava com a mão levantada, depois tirou? Pode passar, Guilherme. Já cobriu nas perguntas do Eugênio, tá? Obrigado. Tranquilo, tranquilo. Bem, temos mais alguma pergunta? Quem ainda não perguntou, quer se manifestar? Só uma bem rápida. É tudo pré-pago. Os contratos de 3 anos, 2 anos, você recebe na cabeça.
Cara, isso foi um learning interessante. Eu parti do pressuposto que era mensal. Não, é tudo anual. Pelo tamanho do cheque, que normalmente são licenças acima de 120, 150 mil. E parece que as empresas se organizam nas áreas de negócio provisionando isso para o próximo ano. Então faz muito mais sentido para eles pagarem em 1 a 3 parcelas no máximo. Sim, 100% dos casos até agora foram assim, 100%. Nós oferecemos uma coisa lá no começo para a Corteva, aí chegou na Havaianas e a gente viu que o modelo era outro, paramos, e aí passou a ser uma premissa de 1 a 3 parcelas, e está funcionando. Tá bom, obrigado. Boa. Inclusive, a Laura a Laura consegue pegar janelas desse valor e consegue, mesmo que fazer em curto espaço de tempo, pequenos investimentos com esse dinheiro. É uma das tarefas dela, pegar esse dinheiro que vem antecipado e tentar investir. Boa. Thiago? Bom dia, Adalberto, tudo bem? Em primeiro Bom dia, lugar, parabéns aí pela empresa, parabéns por tudo que vocês estão construindo e pelos clientes que vocês têm conquistado, né? Muito obrigado. A minha dúvida é sobre essa prioridade comercial de reduzir o ciclo médio para 3 a 6 meses. Em se tratando de uma solução muito enterprise, né? O que faz você acreditar que é possível chegar nesse período de 3 a 6 meses? E o que tem motivado você a querer colocar isso como um objetivo? E se, eu acho que eu já sei a resposta, mas se isso está atrelado a essa estratégia de fechar contratos menores com setores pequenos dentro das empresas para expandir depois no médio prazo, só para confirmar. Exatamente, essa pergunta é retórica. Você já respondeu. A nossa estratégia em diminuir cheque é para diminuir o tempo de ciclo de vendas. 6 meses, por convenção, o mercado fala que até 1 ano. A gente já comprovou que a gente consegue fazer em menos, tá? Porto Belo, Cristo Redentor, Flamengo, Porto Seguro veio de aceleração. Mas algumas 2 empresas, eu não lembro agora de cabeça, vieram numa janela de menos de 6 meses. O que a gente não sabe ainda é escalar isso. Esse é o ponto. A gente conseguiu diminuir a janela. Agora a gente tem que aprender a escalar. Uma das teses é trials, outra tese é começa pequeno. Então a gente vai entender como isso funciona. Nosso funil no topo, gente, está muito cheio. E aí ele dissipa um pouco. Se a gente trouxesse 5% do que a gente prospectou no ano passado, que falou que queria uma proposta e quis botar um cheque na mesa, provavelmente a gente estaria no outro patamar, no outro valuation. Então, realmente é isso. É consolidar o que já está acontecendo. E a gente já estamos fechando com menos de 6 meses, até 6 meses, só que fazer isso em escala, em volume. Acho que respondi, certo, Thiago? Perfeito. Boa. Fazer a última pergunta, então, para o Emerson e a gente já finaliza. Obrigado. Bom dia, Adalberto. Parabéns de novo, né? O pessoal já falou bastante, aí eu tinha anotado várias coisas, já foi respondido aí no meio do caminho, mas resta um ponto que não é claro para mim. Por exemplo, como que tu forma o preço para o cliente? É volume do que ele quer transitar, proteger, ou é número de usuário? O que é? Como usuário compõe e isso? Usuário e? É uma ponderação e uma curva logarítmica. Usuário e armazenamento. É uma ponderação de volume de usuários e armazenamento de forma logarítmica. Ou seja, quanto mais usuários ele contrata a licença por cabeça, e quanto mais em unidades de gigabyte, caso de Flamengo, eles cogitaram até um terabyte. 1 petabyte. 1 petabyte. Eu não sei o que é 1 petabyte, tá? Eles cogitaram 1 petabyte. É uma ponderação entre essas 2 informações. Só para ir um pouquinho mais profundo nessa questão. Quando a gente fala de armazenamento e infraestrutura, os dados melhores recursos da AWS, inclusive de armazenamento, que ele possui 4 camadas diferentes, da mais cara e disponível, que é o S3, até o Deep Archive, que eles chamam, que é 1/4 do valor do mais disponível. Isso tem a ver com a questão da governança, que foi uma das perguntas que fizeram lá atrás. Fazer o armazenamento de 1 petabyte custa mais de 600 mil por ano na AWS. Pode descer para outras camadas mais baratas. Isso torna acessível esse armazenamento, backup, contínuo, entre outras coisas. Isso também está implícito de que a Apple é capaz de fazer melhor do que qualquer outra plataforma que é um repositório simples. Pegar, fazer essa conta, chegar numa infraestrutura técnica que seja
financeiramente viável para o cliente, vai para uma camada de negócio onde o valor de usuário, o consumo de I/O, de tráfego do usuário versus armazenamento, põe toda essa inteligência, é o que gera uma ponderação no valor final. E quanto mais usuários e mais armazenamento, mais espreme o valor. Ou seja, a gente começa no valor entre 120 e 120 reais. E no caso de Havaianas, que a gente tem 2.500 usuários e Porto Belo já passou de 1.000, esse valor chega a 30, 25 reais. Justamente porque, né, é logaritmo. E numa comparação com os repositórios que tu chama ali, qual é a relação, qual é a diferença de custo, por exemplo? Eu entendi o valor, mas eu queria saber também na questão de preço, vamos dizer assim, em relação a um repositório, que tu estava falando no Google Drive, para esse mesmo número de usuários e para esse mesmo volume armazenado. 30% mais caro, a gente é. Justamente pelas regras de negócio e todo conjunto de funcionalidades, recursos, segurança, etc., que a gente traz junto, que é a camada de negócio, né? Hoje, 30% mais caro. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos, abraçando a AWS, a gente vai conseguir. Inclusive, é um dos meus esforços, tá? Agora, a gente vai ter uma cerimônia no Cristo Redentor, a gente vai iluminar o Cristo falando sobre a Apple, etc. Vai ser no evento no dia 15 do 12. Eu estou levando a AWS para tentar estreitar um relacionamento com eles, para justamente conseguir fazer com que cada vez mais a nossa plataforma caia o custo para a gente conseguir bater de frente com esses caras. Lá no SMB, no Small Medium Business, isso vai fazer muita diferença. Muita diferença. Que eles vão, obviamente, comparar a gente direto, confrontar a gente com o Google Drive e Dropbox. Boa. Beleza, Adalberto, cara, obrigado. Valeu, acho que já passou 9h40, ó. Aqui. Ó, certinho, hein? Cara, bom voo aí pra você. E a gente não vai conseguir voltar contigo porque você vai estar no avião, né? Então vou ter que te dar a resposta depois quando você chegar lá. Tranquilo? Tranquilo, 2h30 eu tô lá. Beleza, Adalberto. Gente, obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Só a conversa aqui já fez eu mesmo reforçar tudo aquilo que eu acredito. Então isso é muito bom. Muito obrigado pelas provocações, gente. Bom trabalho e tenha um excelente dia. Boa viagem. Tchau. Obrigado. Boa. Gente, então o caso do Roberto é exatamente esse, tá? Ele tá para entrar no avião, ele tá lá no aeroporto, então, enfim, qualquer decisão que ele venha tomar aqui, eu vou ter que passar depois para ele quando ele chegar lá, ou hoje à tarde mesmo, tá? Não vai ter aquele momento em que vocês passam notícia para ele, né? Mas beleza, então fiquem aí com seus pontos anotados para nosso momento de discussão depois. Eu vou colocar a WeHandle aqui para dentro agora. Gui. Oi. Já colocou a WeHandle? Já. Tá bom. Fala, Rodrigo. Fala, Guilherme. Tudo bem? Tudo certo? Rodrigo, Tudo Augusto. bem. Bom dia, pessoal. Olá, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Galera, bem-vindos aqui ao Comitê Join VC da Bossa Nova. Então, mesmo esquema que vocês participaram lá do Comitê Founders, tá? 10 minutos de apresentação do pitch, depois a gente tem 15 a 20 minutos de perguntas e respostas, beleza? Legal, joia. Eu vou compartilhar a tela aqui, então, só para ficar mais fácil a gente poder ter um guia aí na nossa conversa. Só confirmem para mim, por gentileza, se está compartilhado já. Estamos vendo já. Legal. Antes de qualquer coisa, pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Guilherme, mais uma vez. Laura, também obrigado aí por nos trazer até aqui. É muito importante para a gente, com certeza. Do lado de cá também fico bastante feliz, porque sei que tem, de alguma maneira, aí tem founders e tem pessoas que, de alguma maneira, estão na mesma jornada, só que muito mais à frente do que a gente nessa jornada. Então, eu fico feliz também desse lado, porque entendem um pouco do que é estar do lado de cá nesse momento, né? Então, obrigado de verdade a todos que estão aqui se disponibilizando para ouvir um pouco sobre a WeHandle, né? Mas, para a gente poder focar efetivamente no problema que nós estamos resolvendo, né? O problema que nós estamos, de alguma maneira, desvirtuando daquela maneira como se resolvia anteriormente. Bom, pensem o seguinte, toda empresa, de alguma maneira, ela terceiriza em algum momento mão de obra, ela terceiriza em algum momento alguma etapa do seu processo. Seja porque ela não tem aquilo no core do negócio dela, ou seja porque faz parte daquela companhia fazer terceirização, né? E aí é fácil a gente enxergar, por exemplo, construtoras, né? As construtoras nunca são especialistas em tudo, né? Existem várias etapas de uma obra a ser cumprida.
e coincidentemente a gente precisa de várias terceirizações ao longo desse caminho. E isso eu estou falando desde empresas grandes até empresas pequenas. Então, seja de uma forma ou seja de outra, desde empresas grandes ou pequenas, acabam terceirizando em algum momento parte da sua mão de obra, seja uma grande indústria que precisa de restaurante ou uma limpeza industrial, seja o que for, de alguma maneira precisa terceirizar parte dessa mão de obra. O fato é que, seja para um caso ou para o outro, sempre, toda vez que uma empresa está terceirizando parte do seu processo, ele está trazendo risco para dentro de casa. E quando eu estou falando dos riscos, né, eu posso pensar ali em riscos, o que vem na cabeça diretamente é o risco trabalhista, mas eu tenho ali também riscos de compliance, riscos regulatórios, riscos em termos de segurança do trabalho, riscos de imagem, riscos financeiros, uma série de riscos associados a essa contratação, a essa busca de mão de obra para trazer para dentro de casa. Bom, toda vez que eu faço isso, obviamente, né, eu tento de alguma maneira me proteger, né? Então, o que as empresas acabam fazendo para se proteger desse processo? E pensem o seguinte, antes mesmo de falar como as empresas tentam se proteger, imagina que isso, existem algumas etapas nesse processo, né? Existem no momento que você ainda nem contratou a empresa, então numa fase pré-contratação, e depois existe um risco enquanto você contratou a empresa durante todo aquele ciclo de permanência dessa empresa trabalhando junto com vocês, ou dessas pessoas trabalhando junto com vocês. E aí entra onde as empresas tentam mitigar esse risco. Então, elas separam nessas duas fases, ou elas fazem, ou fazem os dois, na verdade, elas buscam mitigar os riscos antes da contratação, e elas buscam mitigar o risco durante todo aquele ciclo de trabalho que aquela empresa tem junto com aquela operação. Como que eles fazem isso? Bom, de maneira geral, eles tentam mitigar esse risco através de busca de informações sobre aquele fornecedor e busca de informações das pessoas que estão dentro daquele fornecedor. E aí eu estou falando que a base desse conhecimento está documental, ela é basicamente documental. Então eu estou dizendo para vocês que desde busca de certidões negativas, em que podem ser públicas ou não, eu estou falando desde garantias, por exemplo, de que o funcionário recebeu o FGTS dele, eu estou falando, por exemplo, desde que aquele funcionário tem aquela habilitação para fazer aquela atividade ou não. Então, seja como for, eles tentam, através de documentações, mitigar todos os riscos que eu acabei de falar, né, de alguma maneira, para poder resolver e não ter um passivo trabalhista, ou eventualmente essa empresa quebra no meio do caminho e você acaba lidando subsidiariamente com toda a responsabilidade que está intrínseca naquele processo de contratação que você fez. Bom, como que elas então tentam fazer, buscando essas documentações? Bom, ou ela tem um staff enorme dentro de casa para poder ver essas documentações e repetindo, né, não só no dia zero, antes de contratar, mas também depois durante todo o processo de fornecimento. Imagina que eu vou ter que olhar, garantir que aquele fornecedor está pagando o FGTS do funcionário, está pagando o salário em dia, está realmente pagando as férias, os décimos e o 13º daquele funcionário, porque se aquela empresa não honrar com esse compromisso, aquele funcionário, ele pode subsidiariamente me acionar e eu ter a obrigação de pagar com esse passivo, por exemplo. Ou ela, então, tem um staff bastante grande dentro de casa, ou ela aloca isso através de consultorias. Seja um caminho ou outro, sempre nós estamos falando que tem muitas pessoas envolvidas nesse processo, e a gente usa ali muitas planilhas ou coisas assim para poder gerenciar ao longo do caminho todas essas documentações. Bom, dado esse problema, por que ele realmente é grande, né? Bom, vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui como o exemplo que está aqui nesse slide aqui, né? Por exemplo, a Claro. Bom, a Claro contrata a Manserve porque ela precisa de uma centena de mão de obra na rua, por exemplo, para fazer algum tipo de operação, algum tipo de manutenção ou alguma coisa assim. Bom, o fato é que a Claro contrata por dia, certamente, uma dezena de fornecedores por dia, uma dezena de fornecedores todos os dias. E aí ela contrata a Manserve, aí ela contrata a Versani Sandrini, aí ela contrata a Sodexo, aí ela contrata uma série de possíveis fornecedores, porque ela precisa disso dentro da operação dela. Mas percebe que também a Manserve ela é contratada não só pela Claro, mas ela pode ser contratada pela DHL? A Versani Sandrini ela pode ser contratada também pela DHL? E o que acontece é que, dentro desse processo, acaba acontecendo isso uma dezena de milhares de vezes todos os dias dentro do Brasil. O fato é, ainda dentro desse processo, é que tudo isso está acontecendo um one-on-one, né? Então, pensem assim, a Claro precisa?
Traz as documentações para mim, Manserve. E aí são, mais uma vez, pessoal, para que fique bem claro, a Manserve está mandando tanto documentações dela como empresa, quanto também mandando e enviando documentações que são dos seus colaboradores, comprovações de que as coisas estão tudo bem com os seus colaboradores. Então, o que acaba acontecendo é que existe esse one-on-one entre a Claro e a Manserve, entre a Claro e a Versani Sandrini, e também existe entre a Versani Sandrini e a DHL, entre a DHL e a JSL, e isso vira gigante. O que tem no fim do dia é um problema enorme em termos de compartilhamento dessa informação. Imagine o seguinte, se essa informação que eu tenho que mandar para Claro, eu já tenho ela dominada, conheço bem ela, eu não poderia divulgar essa informação também para a DHL? Se as informações são as mesmas, ou pelo menos são muito próximas, dado, claro, as políticas internas de cada uma dessas empresas também, essas informações poderiam ser compartilhadas. E com isso a gente reduziria bastante esse nível de problema. Bom, então, como a WeHandle endereça isso? Bom, então a WeHandle ela se presta justamente a poder compartilhar essas informações dentro dessa rede. Então, ora, quando nós fazemos uma análise de documentação da Manserve para Claro, e no dia seguinte a DHL também precisa contratar essa empresa, qual é o tempo que a gente precisa para disponibilizar essas informações? É quase zero. Ela poderia ser zero se as informações fossem 100% iguais. Elas podem ter pequenas variações. E percebam, eu estou falando mais uma vez em nível de CNPJ e CPF, ou seja, cada pessoa tem suas documentações também que precisam ser analisadas no dia zero, até o dia em que ele é desligado daquela empresa, ou o dia que aquele contrato se encerra, para que aquele passivo não permaneça durante os próximos 2 anos. E além de a gente compartilhar essa informação, que a gente resolve parte do problema, a gente ainda precisa dar muito mais celeridade e assertividade nesse processo, para que a gente não tenha aquele mundo de pessoas que todo mundo tem. Então, o Handle, o que acaba fazendo? Utilizando algumas tecnologias como inteligência artificial, reconhecedor óptico de caracteres e RPA para facilitar e tirar todo o atrito desse processo. Então, por exemplo, quando nós estamos falando de documentações públicas, o uso de RPA, fazendo web scraping do processo, é super bem-vindo e a gente tira todo aquele atrito e dá muito mais velocidade para o processo. Então, nós estamos falando muito de informações públicas que estão muito associadas àquele CNPJ, que normalmente acontece quando, naquela fase de homologação, naquela fase em que eu ainda estou escolhendo aquele fornecedor. Só que depois, durante todo aquele fornecimento dele, a gente ainda tem uma outra preocupação, que está ali em documentos privados. Então, aí a gente usa novamente tecnologias como inteligência artificial e OCR para extrair as informações dessas documentações e fazer possíveis cruzamentos para garantir ao tomador de serviço que ele está seguro, ele está com aquele risco mitigado frente àquela contratação que ele fez. Bom, e do outro lado, né, do prestador de serviço não é diferente, ele tem um super ganho, uma vantagem competitiva absurda, porque imagina que se eu tenho que mandar essas documentações para cada uma dessas empresas, eu também tenho que ter um staff aqui para fazer isso. Se ora eu controlo essas documentações dentro da WeHandle, eu consigo compartilhar com qualquer cliente. E se a WeHandle é realmente um dispositivo seguro para que esse cliente não tenha que ter pessoas validando aquelas documentações, o que a gente acabou de fazer é começar a criar um processo de rede de construção. Então, imagina que a partir do início em que eu sou um tomador de serviço, convoco, chamo, convido prestadores de serviço e quero ter a segurança, esse prestador de serviço me entrega a segurança e agora ele pode compartilhar esse mesmo nível de segurança com qualquer outro cliente dele. E percebam, ele pode ainda fazer esse flip para baixo, porque certamente, se ele quiser, ele pode ainda terceirizar parte da mão de obra dele para concluir aquela prestação de serviço para o cliente final. Então, é isso que nós estamos construindo. No fim, nós estamos construindo uma grande rede em que a gente pode garantir a segurança, tanto de um flip para cima quanto para baixo, nesses processos de contratação de mão de obra. Tá? Bom, Rodrigo, qual é o... Pois não. Vou pedir para você dar uma aceleradinha, cara, para não prolongar muito. Legal, Guilherme, obrigado. Qual o tamanho desse mercado? Hoje, falando de Brasil, é um mercado de 11,4 bi endereçável. Só para que vocês possam entender, muitas dessas pessoas, nós fazemos esse processo de pagamento através do número de pessoas. Então, essas pessoas muitas vezes estão em 2 ou 3 empresas diferentes, ou até mesmo naquela empresa, você tem 2 ou 3 pessoas que circulam dentro daquela mesma vaga e é bilado 2 ou 3 vezes por mês esse processo. Bom, o mercado da América Latina ele é exatamente igual ao do Brasil, então nós estamos falando que ele é pelo menos somado os dois, 2 vezes isso que a gente acabou de falar, né? Batendo aí os 26 bi.
O modelo é um modelo de SaaS, de recorrência mensal, baseado em número de vidas. A gente coloca aqui essa questão do Marketplace Network, que, na verdade, para a gente aqui, o que a gente está na grande construção é em pensar em um Market Network, é um processo ali cunhado pela NFX, e que a gente tem uma grande tendência para esse caminho, dado esse nível de rede que a gente acaba criando. Um pouco dos concorrentes, né? Quando a gente olha aqui no campo inferior direito, esses são os reais concorrentes nossos, são empresas que já estão no mercado há bastante tempo, que fazem isso de forma consultiva naquele one-on-one que a gente acabou de falar. Do lado esquerdo inferior, o que a gente está vendo ali são aqueles grandes e-procurements, são aquelas ferramentas de compras que, na verdade, até hoje nós já fazemos algumas integrações, porque eles fazem algumas coisas, principalmente pensando em homologação, mas nunca no processo, desde o início da homologação até o dia do desligamento daquele fornecedor, e muitos dos nossos clientes nos pedem para conectar com essas ferramentas. Bom, eu acho que com isso eu já falei um pouco sobre o porquê a gente ganha, não vou me ater aqui, em algum outro momento, se vier a pergunta, a gente pode adequar um pouco mais. Aqui um pouco dos founders, né? Então, se a gente olhar as 4 primeiras pessoas aqui, nós estamos falando aqui, o Augusto e o Pedro são responsáveis aí por deixar de perto toda essa plataforma, né? São eles quem acabam mantendo todo esse processo. E o Henrique, né, do lado dele ali, ele é o CEO, na verdade, toda a operação de toda essa plataforma, imaginem que de alguma maneira a gente precisa ter alguns staffs aqui também, né, pensando em atendimento, pensando em algumas análises documentais, é o Henrique quem toca todo esse processo e mantém de pé toda a operação. Eu estou muito mais ali associado à parte de vendas ou à parte estratégica de para onde a gente está indo, mas queria falar desse cara que está do lado direito, que eu não chamei ele de founder, né? O Adriano, na verdade, ele é um cara que já com 20 anos de experiência nesse mercado, ele é um dos caras que primeiro falou sobre gestão de terceiros no Brasil, há 20 anos atrás, e ele estava nos nossos concorrentes. A gente bateu na porta dele e disse, cara, eu tenho uma proposta de fazer isso desse jeito, o que você acha? E ele topou vir para cá para trabalhar com a gente, para simplesmente ganhar 5 vezes menos do que ele ganhava do nosso concorrente, porque ele acredita que aquele modelo morre e o nosso modelo se sobrepõe. Um pouco do que a gente já fez até agora, né? Olhando um pouco do nosso cenário, a gente veio bem flat até ali abril, né? Nós estávamos fazendo muitas experimentações, muito trabalho ali de testes e avaliações da plataforma. E hoje, né? Aí em novembro batemos aí o MRR aí de 101K nesse modelo SaaS, onde as duas pontas podem ser pagantes, sendo que 90% dos pagantes hoje ainda são os tomadores e 10% são prestadores de serviço. Bom, falei super rápido, falei bastante, não vou me ater a esse ponto. Só para que vocês tenham referência, então, EcoVadis é uma empresa francesa, ela não iniciou como startup, mas entrou dentro dessa vertical de VC em algum momento, e em fevereiro do ano de 2020, para que a gente tenha uma referência, eles receberam um aporte de 250 milhões dessas companhias que estão aí abaixo. Bom, era isso, fico agora à disposição para as perguntas, fiquem à vontade, muito obrigado. Boa, Rodrigo. Pode parar de compartilhar a tela. Perfeito. Marcos, pode começar? Bom, primeiro, parabéns, né, pelo projeto, pelo trabalho, pela empresa e tudo mais. Uma pergunta, diferente em outros países, no Brasil, a legislação trabalhista tem uma regra muito clara. Independente de estar tudo certo, alguém paga. Né? Eu já trabalhei, alguém paga. Né? E fora todas aquelas mágicas que a gente vê em documentos e tudo mais, que eventualmente vai estar sendo alimentado nessa planilha. Existe algum risco de você ser chamado na lead? Porque assim, e pode ser chamado sem você querer, sem você, o seu fornecedor falar, não quero. Se o juiz falar que tá, você está na lead, vai ter que se defender. Como é que você se protege de potenciais passivos trabalhistas de outros, que eventualmente pode até vir de um problema na plataforma e tudo mais? Qual que é a proteção? Hoje, Emerson, hoje eu posso te dizer que com todo esse fluxo que existe, mesmo tendo que alguém pagar no fim do dia, esse fluxo não nos tangibiliza. Ele não chega até o nosso posicionamento. Mas a gente acredita que esse pode ser um valor a ser tomado num roadmap da WeHandle daqui para frente. Então, ou seja, se a gente começar a pensar nisso como um processo muito mais de garantidor, no sentido de, como se estivéssemos falando de seguro, eu acho que aí a gente tangibiliza esse seu questionamento. Hoje ele não é real, isso não acontece, tá? Mas, de alguma maneira, há um valor aí a ser explorado, com um valor talvez substancialmente maior do que aquilo que a gente tem hoje.
Perfeito. Poveda? Rodrigo, prazer em conhecer você. Parabéns aí pela Prazer empresa. todo meu. Muito obrigado. Rodrigo, tu poderia talvez caminhar um pouco com a gente sobre como que é o processo de venda, né? Como é que acontece isso? Qual que é o tempo de um ciclo de venda? Qual que é o tipo como que funciona todo esse processo de você chegar no cliente, vender e ter ele on-board? Perfeito. Ruvida, o que eu tenho para te falar é que a gente iniciou esse processo experimentando, num primeiro momento, Google Ads, tá? Porque a gente já conhecia que a dor era latente e a gente começou esse processo por Google Ads. Então, a partir até no roadmap, a gente tem aí a criação agora de um time outbound realmente para iniciar esse processo a partir de agora de janeiro. Mas pegando essa trajetória que já existe, né, olhando para esse ponto, entende que quando ele entra por Google Ads, ele já conhece bem a dor, então ele já sabe o que ele quer e o que ele precisa. Bom, dado esse cenário, a gente tem, em média, em termos de ciclo de venda, a gente, quando está falando das enterprises, que é onde inicia todo esse processo, a gente está falando aí de um ciclo de vendas de 4 a 6 meses, certamente. Todavia, o que acaba acontecendo é que essa rede que está se formando agora, e apesar de ser bastante enxuta, ela já está dando alguns resultados, e aí está derrubando esse ciclo de vendas. Por exemplo, quando eu falo para você assim, olha, a Rede Globo contratou uma construtora e essa construtora conseguiu ter percepção do valor e em pouco tempo de uso da plataforma, ele já deu para a gente lá o que a gente pode chamar talvez possivelmente de um upsell, porque na verdade é um novo contrato, é um novo lead, é uma nova empresa, mas que foi criada a partir da própria rede. Mas o ciclo de venda na base é esse mesmo, de 4 a 6 meses, onde a enterprise está no centro do processo, mas que existe esse flip para as SMBs ou pelo menos o middle size. Por exemplo, quando a gente olha muito para a construtora, é muito claro a necessidade da construtora, seja para que ela faça esse flip para cima para os seus clientes, quanto ela faça esse flip para baixo para os seus fornecedores, que ela tem uma gama gigantesca. Então, com isso, ela consegue ter a garantia para ela e para o cliente dela que exige essa garantia dela. Não sei se eu respondi aí sua pergunta, Valverde. Acho que só você não comentou sobre o ticket, né? Tá mutado, perdão, não te ouvi. Alguma etapa no processo de venda? A venda ela é totalmente automatizada? Você tem inside sales, você tem outbound? Legal. Né? Como é que você faz isso com o ticket e o esforço de onboarding ali também, que não ficou claro para mim? Legal. Então, só recapitulando, né? Então, a gente tem ali HRs que entram todos os dias, tá? Dessa maneira. A gente tem um SDR que faz uma qualificação desse lead. E depois, no seguinte momento, entra exatamente eu ainda nessa figura como um closer fazendo o fechamento desse processo, tá? A gente tem algumas etapas, então minimamente a gente faz uma reunião inicial entendendo como esse cliente está enxergando esse problema, depois a gente direciona para uma demonstração e na sequência a gente faz algumas reuniões em termos de time de TI ou alguns times que tem que fazer a validação para que esse processo no fim feche. Hoje, só para a gente ter uma referência, hoje o nosso ticket médio ele está em torno de R$8.000. É o ticket médio para essas enterprises. Quando nós estamos falando da SMB, apesar de ser uma SMB, é um pouquinho menor, mas está ali na casa dos 7%, porque são só 10% desse total que a gente está falando, tá? Então, hoje o ticket médio está aí na casa aí fechando entre as duas, estamos na casa dos R$9.000, entre R$8.000 e R$9.000 por conta, né? Olhando por conta. Anotou a dúvida, Roveda? Tranquilo? Beleza. Thiago? Rodrigo, tudo bem? A Olá, minha tudo bem, pergunta Thiago? é... Prazer. Só um pouquinho. Claro. Opa, eu estou usando meu celular aqui para o áudio. Cara, parabéns aí pelo projeto, pela empresa e pelo resultado nesse um ano. A minha dúvida é qual que é a tua estratégia para escalar vendas no ano que vem, né? Como é que eu sei que ali 26% do investimento está sendo voltado para vendas e aonde você pretende investir, como você pretende crescer ano que vem? Perfeito. Existem duas verticais que a gente já tornou muito claro, né? Então, a primeira é essa que a gente já experimentou ao longo desse ano. Então, aportar um pouco mais de capital para que a gente possa ser sempre o primeiro, seja em qual ferramenta for ali. Então, essa é uma das verticais e, com isso, o incremento de inbound ali. Mas a outra vertical, ela está muito relacionada com outbound e num ICP específico.
tá? Então, eu citei aqui construtora, não foi por um acaso, né? Depois de algumas análises, depois de alguns estudos, a gente percebeu que construtora, ele tem que ser, no primeiro momento, né? Pensando ano que vem, acho que essa é a pergunta, né? Isso não quer dizer sempre, mas o ano que vem, ele é um excelente ICP ali para o nosso processo. Então, aí tem, sim, uma estrutura de outbound para realizar isso. Só que, dado isso, o que a gente quer fazer é acelerar. A gente entende, imagino que já deva ter passado isso na sua cabeça pela sua pergunta, que isso é um mercado de winner take all. Né? Eu acho que deve, de alguma maneira, ter passado isso na sua cabeça. Bom, então, para acelerar esse processo, o que a gente está se propondo para esse ICP aí, especificamente, é não fazer essa cobrança por vida, mas fazer essa cobrança por tipo. Então, obviamente, esse average sales price, ele deve cair, né? Esse ESP, ele deve cair, obviamente, mas aí a gente faz por tipo. O que isso significa? Percebe? Ele tem tanto interesse de ter os funcionários dele para poder mandar os funcionários dele para o cliente dele, quanto ter os terceirizados dele para poder ter para ele e disponibilizar isso para o cliente dele. Então, pagar por categoria. Então, já existe uma meta definida, que é ali a gente ficar na casa de R$ 2.750 para cada uma dessas duas categorias. Ou seja, a partir desse momento, a gente tem lá uma redução de pelo menos de 30% a 40% desse valor, para fazer com que isso acelere mais rápido. Existe aqui uma terceira tratativa que ainda não está em pauta, aliás, está em pauta, mas ainda não está certa de execução, que pode vir a mudar alguma coisa nesse processo, que é eventualmente ter free trial dentro desse processo, ter alguma coisa de freemium, justamente para estimular com que essa rede possa se desenvolver muito mais rápido, e aquelas as grandes enterprises, né, que queiram testar o modelo, que a gente possa ter esse free trial de 3 a 6 meses, que vai fazer mais uma vez, obviamente, esse processo de ARPA, né? Esse ARPA reduzir ao longo desse caminho, certamente. Bom, então, acho que, não sei se eu respondi 100% aí, Thiago, da sua pergunta. Sim, está respondido, está bem claro. Obrigado. Boa. Temos mais alguma pergunta? Algum último ponto? Tranquilo? Então, beleza. Posso fazer uma pergunta? Pode, Emerson. Rodrigo, eu trabalho numa construtora, né? Nós temos uma construtora e a gente sente exatamente esse problema que tu falou, ele é real, né? No dia a dia, seja de nós para o nosso cliente, né? Seja com os terceirizados, obviamente. Muitas vezes a gente usa alguma ferramenta, dependendo do cliente, por exemplo, GM e tal, ele te obriga a passar por uma qualificação parecida, eu acho, com o que tu está colocando, que é o teu produto, né? Para primeiro ser homologado ali, passar por toda a aprovação, para depois oficialmente poder entrar no vendor, na lista de possíveis fornecedores deles, para a gente conseguir participar. Então, normalmente, inclusive, com custos bem mais elevados, mas pontuais. Eu não entendi muito bem, Alice, a tua ideia é que manter essa informação mensalmente atualizada, é isso? Porque você está considerando aqui que é uma mensalidade, ou seja, eu vou conseguir ter, seja do meu fornecedor, seja de mim para o meu cliente, um status mensal seja da parte legal, financeira e trabalhista. Corretíssimo, é exatamente essa a resposta. E entenda que se ele está usando a ferramenta, num primeiro momento, agora estratégia mais longo prazo, tá bom? Só para que a gente possa entender. Essas ferramentas ainda existem, elas estão sendo tratadas ali como um táxi, mas estão sendo tratadas. Num primeiro momento, o que a gente vai fazer é facilitar a sua vida de poder subir esses documentos dentro dessas ferramentas para você, porque eventualmente você não vai conseguir no dia zero convencer o seu cliente de que use o eHandle quando você tem algum cliente. Imagina que você tem um portfólio aí de 90, 100 clientes, nem todos usam, alguns usam, né, essas ferramentas. E nós vamos depositar essas informações ali e não dizer se elas estão corrigidas ou não para eles, né, para que eles não tenham uma vantagem lá na frente, mas a gente vai colocar elas já
de acordo com o que deveria ser feito. Mas o que a gente quer é que, num segundo momento, essa rede seja tão grande que não tenha mais o menor sentido o seu cliente ter que pagar por esse processo, em que, em algum momento, essa rede se mantenha através desse market network. Aí eu estou pensando em médio e longo prazo, mais uma vez, em que existem dezenas de outros interesses associados a toda a criação dessa rede e que não faz sentido agora, nesse early stage que nós estamos discutindo aqui, tangibilizar isso ainda, mas num futuro breve, certamente a gente acredita que não faça sentido nem vocês e nem mesmo o seu cliente pagar para que a rede seja segura. Então, a ideia é que a rede seja suficientemente segura para que todo mundo possa se valer dela. E uma última dúvida o fornecimento desses documentos é sempre provido pela empresa. Vai acontecer das duas maneiras. Que você consegue pegar de alguma fonte. As duas maneiras. Então, quando a informação é pública, a gente capta essa informação, que é aquele processo de RPA que eu falei, de web scraping, que é buscar essa informação e trazer para dentro de casa. A outra tem informações que são privadas, que eventualmente eu não consigo fazer isso. Aí eu capto de você, de alguma maneira, posso fazer as integrações com os seus sistemas. Então, pensando, Rodrigo, eu uso ADP aqui para fazer folha, eu uso TOTS para fazer folha. Essas conexões podem facilitar todo esse processo e a gente já ter essas documentações muito mais rápido e simples dentro da plataforma. Então, só citando, né, por exemplo, nós estamos num processo muito similar a esse, por exemplo, com a construtora Rio Verde, que imagino que você que é da área deva conhecer bem, né? Então, existe justamente esse processo acontecendo isso, porque a dor que você acabou de narrar é uma dor imensa do ponto de vista deles. Joia. Boa. Obrigado. Fechado, Rodrigo, muito obrigado pela participação, por sanar todas as dúvidas, parabéns pela apresentação. Vou te colocar ali na salinha de espera junto com o Augusto e o Henrique, e a gente volta com vocês após a última apresentação da startup, beleza? Tá joia, gente. Obrigado por enquanto. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa. Saíram todos, né? Beleza. Agora vamos para a última startup, é a Otimiza. Vou colocar o Ricardo e o Xavier aqui para dentro. Xavier, Ricardo, estão me ouvindo? Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao comitê do Join VC. Ricardo, você está no mudo só. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Gente, prazer. Bem-vindos aí ao comitê de Join VC. Você tem 10 minutos para apresentação do pitch deck. Depois a gente volta para 15, 20 minutos de perguntas e respostas, beleza? Bacana. Posso compartilhar aqui, então? Pode compartilhar e mandar bala aí. Tá bom. Caramba, deixa eu pôr uma coisa aqui. Caraca. Aqui. Tá indo lá? Estamos vendo, já estamos vendo. Beleza. Aqui. Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo, eu estou aqui hoje com meu sócio Xavier, a gente fundou a Otimiza há 5 anos. Então, a proposta da Otimiza é redesenhar o futuro da contabilidade, né? Contabilidade no Brasil hoje, e a gente sempre começa fazendo uma pergunta para o empresário contábil, né? Hoje, no Brasil, são abertas em média aí, pelo menos 2.000 empresas por dia, 2.000 CNPJs, tirando o MEI, 2.000 CNPJs. E a pergunta que eu faço para o empresário contábil é assim, cara, quantas dessas 2.000 empresas você consegue absorver na boa? E aí, normalmente, eles fazem aquela cara de assustado, né? E falam, pois eu tenho um problema. Eu falo, não consigo absorver muito cliente novo, porque eu dependo muito de processos manuais e repetitivos que não agregam valor nenhum para o cliente dele e que impedem o crescimento acelerado da empresa dele, da empresa de contabilidade, né? Dito isso, a proposta nossa da Otimiza é automatizar processos. Assim, tudo aquilo que é manual e repetitivo tem que ser automatizado. Para quê? Para alavancar a produtividade dele e para gerar escala. E aí ele começa a encontrar um mundo novo, um mundo de prosperidade. O que faz a nossa solução? Nossa solução é o Otimiza Integrador Contábil. Então, um escritório de contabilidade, a gente tem basicamente alguns processos. Tem o processo legal, a abertura de empresa, contrato social, tem o processo fiscal, que é onde tem a parte tributária, o processo de departamento pessoal RH e o processo contábil, onde são registrados os pagamentos e os clientes dos clientes deles para contabilizar e fazer o cálculo de lucro, enfim, de uma série de coisas.
Bom, e aí esse normalmente é um processo muito trabalhoso na grande maioria das contabilidades no Brasil. Elas normalmente fazem isso ou manualmente ou através de manipulação de planilha, o que se torna improdutivo e impede de ganhar escala. Hoje o integrador Otimiza lê e trata informação de mais de 700 softwares financeiros de mercado, né? Eu estou aí há 30 anos no mercado de software, não sabia que tinha tanto software financeiro assim. Hoje a gente trata arquivos de Excel, TXT, CSV, de 700 softwares de mercado. A Otimiza tem um robô que interpreta diferentes layouts e diferentes situações, encontra informação e traz para o padrão Otimiza. A gente também lê hoje mais de 50 bandeiras de cartão de crédito diferentes, que é informação importante na contabilização. A gente também lê extratos de mais de 20 bancos diferentes. Aí estamos falando não só de OFX, mas de Excel, CSV, TXT, extratos de formatos diferentes. Temos uma camada de negócio, que é a inteligência artificial de fato, que aprende e que entende qual é a conta que aquele movimento deve ser lançado, né? Entende qual é o histórico que deve ser gerado para aquele lançamento e faz isso de forma automática, gerando informação hoje para mais de 40 softwares de gestão contábil de mercado. Domínio, Questor, SCI, Cordilheira, Contimatic, quem é do ramo aí conhece, né? Então a gente faz isso. Então a gente hoje não coloca um software na ponta para o cliente usar, isso Conta Azul já faz, o Omie já faz, outras empresas já fazem. A gente diz assim, não importa que software o cliente da contabilidade use, ele quer automatizar esse processo, a Otimiza entra para pegar a informação de qualquer software financeiro, transformar numa camada de negócio e gerar informação pronta para ele colocar dentro do Questor, do domínio, do Cordilheira, enfim, tá? Processo realmente automatizado. É o que a gente faz. Bom, qual é o tamanho desse mercado hoje? Esse número varia um pouco, tá? Mas eu falei lá com o presidente da FENACOM, cara, são 75 mil escritórios de contabilidade, né? No Brasil hoje, e que acessam aí quase 19 milhões de CNPJs. Então, é um mercado total de mais de 2 bilhões, é um mercado gigantesco quando a gente olha, e a gente está endereçando hoje, nesse primeiro tier, nesse momento, as 5 mil maiores contabilidades do Brasil, que tem bem o perfil do que a gente já tem na carteira, e que isso endereça aí uma receita aí de pelo menos 60 milhões por ano, que é o que a gente quer ir para a próxima, essa milha agora, né? A gente sabe que tem esse potencial inteiro, mas não adianta querer chegar lá sem passar por isso aqui, que são os 60 milhões, né? Como é que está a Otimiza hoje? O nosso modelo de negócio é completamente focado em receita recorrente, a gente começou, puramente SaaS. A gente passou agora, esse mês, essa informação é de 2 semanas, então mudou um pouco. A gente está aí com quase 500 clientes na carteira, a nossa receita recorrente passou aí de R$240 mil, e aqui eu estou colocando só recorrente, que é o que nos interessa. O nosso CAC aí baixou até um pouco, de R$1.500 de custo de aquisição para o cliente. O nosso LTV, aí, os nossos clientes ficam em média, conta atualizada, 50 meses conosco, né? Então isso é dando uns 30K de LTV. O nosso ticket de entrada hoje é de uns R$600, o médio está um pouco abaixo, a gente mudou aí a nossa precificação recentemente, e o nosso churn, que aumentou até recentemente em função do crescimento, é de 1,5 ao mês. Então, colocando aí os números principais, aí depois vocês fiquem à vontade para questionar. Bom, qual é a valuation da empresa? A gente está extremamente motivado, né? A empresa tem 5 anos, e no início desse ano a gente começou a estruturar uma operação de venda, né? Até então a gente fazia muito venda boca a boca, venda passiva, a gente começou a estruturar uma operação de venda, e o nosso volume mensal, que era bem pequeno, lógico, de vendas, com 2 frentes de venda, com 2 inside sales, ele cresceu bastante, no nosso conceito, né? E aí a gente começou a enxergar uma curva de crescimento, onde a gente falou, poxa, tá muito apropriado para pensar em dobrar ou triplicar de tamanho nos próximos 2, 3 anos. Então a gente, com essa motivação, falou, cara, até então eu e o Xavier é quem botava dinheiro na empresa, a gente é o fundador, é o anjo, é o executivo, e a partir desse momento, então, vamos buscar alguém de fora que possa trazer know-how, que possa trazer dinheiro, é o dito smart money, né? Para a empresa. A gente fez um valuation aí de 30 milhões, um múltiplo aí de aproximadamente 10 ARR. A gente está buscando aí 2 milhões para colocar na empresa, cashinha esse dinheiro na operação. A gente quer passar de 2 para pelo menos 5 ou 6 posições de venda de inside sales, né, com seus SDRs por trás. A gente usa hoje Exact, RD, enfim, as ferramentas de mercado. A gente quer pelo menos duplicar de tamanho no ano que vem, passando aí para 1.000 contabilidades, pelo menos, para 500K de receita recorrente, pelo menos, né? É o dinheiro para a operação e, claro, também fazer alguns ajustes e adequar a nossa equipe de ativação, de entrega a esse novo patamar, né?
que a gente está dimensionado hoje para essa situação. Bom, a empresa e os líderes e sócios que tocam a empresa somos eu, Ricardo Machado. Eu sou ex-executivo da DataSul, onde eu trabalhei lá com o Miguel por 20 anos. Algumas pessoas aí eu vi do grupo até me conhecem, a gente se conhece aí. E aí eu saí da DataSul na fusão com a TOTUS, eu resolvi sair e fui empreender. De lá para cá eu montei aí, acho que foram 12 empresas. Eu brinco que dessas 12, 4 deram muito certo, 4 andaram de lado e 4 eu perdi uma boa grana, mas aprendi bastante. O Xavier, que está aí conosco, vou tomar liberdade, Xavier, é o cara de tecnologia, acho que é um dos caras no Brasil hoje que mais manja de tecnologia, que mais correlaciona tecnologia com o negócio e consegue criar um produto pensando na experiência com o cliente, também é ex-DataSul. O Fabrício é contador, que é o cara comercial, que é o cara que puxa a equipe de venda, é um cara comercial, é o contador comercial, adora vender e é um cara de processo, né? Ele acredita muito em processo, a gente acredita muito em processo. É um ex-DataSul também. A Tatiane, que é a diretora de clientes, que está bem focada em atendimento a cliente, customer success, venda na base, ativação, também está conosco. Ela voltou para o grupo recentemente para ajudar nessa missão agora de crescimento. São pessoas que eu conheço todos aí há 15 anos e que eu trouxe para o grupo, que a gente virou sócio, que eu trouxe justamente por saber da capacidade, que a gente não pode nesse momento errar, né? Eu não posso trazer gente e falar, pô, o cara que eu trouxe não era tão bom e eu perdi 6 meses, não dá. Então eu trouxe gente que eu conheço, que já fez sucesso lá na DataSul, que fez bem feito e está fazendo aqui também. E com isso, gente, sendo breve, a gente termina o pitch. A Otimiza, nosso objetivo é redesenhar o futuro da contabilidade. A gente está fazendo um trabalho e a gente vê clientes nossos, que são nossos amigos, que duplicaram, que triplicaram, que multiplicaram por 5 vezes a produtividade, que atendiam com 50 pessoas, 500 clientes, e que hoje com as 50 pessoas atendem 1.000 clientes. Aí você fala assim, porra, como a tecnologia simples, com inteligência, sem muito frufru, consegue agregar valor. A gente está bem focado, nosso foco é total para o escritório de contabilidade, e confesso que agora, recentemente, a gente até foi procurado, eu vou descompartilhar aqui, tá? Voltei? Foi procurado aí por algumas instituições financeiras que falam, pô, mas vocês têm aí 500 contabilidades que acessam 300 mil CNPJs, vocês têm acesso a DRE, balancete? Eu falei, tem, a gente faz isso o tempo todo. Porra, porque eu queria ter essa informação para vender crédito. E aí, a gente começou recentemente a conversar com algumas contabilidades e fazer um protótipo de um robô que, baseado, pegando toda a estrutura que a gente já tem, vai ler a informação dos balancetes, vai ver quem precisa de grana dos clientes, vai anonimizar essa informação e vai entregar para as instituições financeiras interessadas para fazer um link de crédito, e o contador vai ter nisso um serviço para o cliente dele, que vai reduzir o custo de crédito, e ele vai ganhar um percentual disso e vai tornar para ele, inclusive, uma receita recorrente que a gente já viu que pode ser e é maior do que o honorário que ele cobra do próprio cliente, né? Então a gente está nessa vibe aí. Beleza, gente? Eu não sei quanto tempo deu, só quis ficar dentro do tempo aí. Não, ficou dentro sim, Ricardo, tá tranquilo. Vamos começar com as perguntas aqui. Pedir para o Marcos poder fazer a primeira pergunta. Bom dia, parabéns pela empresa, parabéns aí pelo histórico profissional e também do time e o seu, né? Já há bastante tempo aí na estrada. Obrigado. Uma pergunta, Ricardo. Enfim, contador a gente sabe que normalmente é um profissional cartesiano, né? Calculista, muitas vezes conservador, né? Óbvio que ele está se transformando, né? Para ser um consultor e tudo mais. Inclusive aí é uma das ideias que você tem de trazer outros serviços para a categoria, que é muito bom. Você mede o NPS, o nível de satisfação dos seus clientes, e como é que está o nível de satisfação deles com a sua ferramenta? Então, sim, a resposta sim, medimos. Bom, primeiro voltando, você tem razão. O contador é um cara que não está acostumado a comprar nem a vender, ele é desconfiado, ele é cartesiano, e você tem que ganhar ele na argumentação, né? Então a gente aprendeu. Eu comecei a Otimiza justamente vendendo. Os primeiros 2, 3 anos eu peguei o carro e fui vender para entender como funcionava o contador, né? Hoje o nível de satisfação é alto, assim, a gente tem medido, eu acho que dá para melhorar. A gente tem um crescimento muito grande recente da base. Mas vou pegar aquele cara que já é cliente, né? Aquele cara que já é cliente, a gente tem medido o NPS, ele tem ficado acima de 95%. Temos que melhorar, mas assim, ele está acima de 95%. Hoje, o principal gerador de vendas da Otimiza, mesmo com a estrutura que a gente está montando, um dos principais geradores de venda são os nossos clientes, né? A nossa base hoje,
Hoje, dos 500 clientes que a gente começou esse ano com 300 clientes. Então, os 200 clientes desse ano são muito força de venda nossa, tá? Do processo novo. Aqueles 300 clientes iniciais, eu diria que 90% deles foi indicação de cliente. Boca a boca. Então, é o boca a boca. A gente não tinha força de venda, a gente foi indo assim, estava legal, estava gostoso, só que chegando no momento a gente falou, agora, cara, vamos rampar porque o que a gente tem na mão é espetacular, né? Mas, assim, o nível de satisfação eu considero alto, e é pela medição e principalmente pelo volume de indicação que a gente tem da própria base, tá? Espontâneo, né? O que é mais legal. A gente é tão ruim nisso que a gente nunca fez um programa cliente indique um amigo, a gente nunca fez. Espontaneamente eles indicam muita gente, tá? Tá bom, muito obrigado, Ricardo. Obrigado a você. Boa, perfeito. Vinícius? Machado, Xavier, tudo bem com vocês? Beleza, Vinícius. Tudo jóia. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem. Eu queria entender um pouquinho mais sobre qual que é o perfil do contador e as situações onde o produto mais se encaixa, né? Pergunto isso porque, de certa forma, a informação financeira, eu vejo que, por exemplo, tem RPs como Conta Azul, por exemplo, que já importa o extrato automaticamente, né, dos bancos, já concilia e já está integrado com os sistemas contábeis também, né? Então, ou seja, eu não vi aplicabilidade, né? Então, imagino que talvez seja um outro perfil de cliente que o contador tem, ou talvez tenha uma aplicabilidade que eu não esteja vendo também nesse caso do Conta Azul, né? Mas imagino, eu que tenha, obviamente, os clientes usando vários outros RPs, né? Mas qual que é a aplicabilidade mesmo, os principais casos ali onde você gera esse ganho para o contador? Ótimo, boa pergunta, Vinícius. Então, uma característica, o Conta Azul, ou as ferramentas que se propõem a isso hoje, já nasceram com a proposta de ter o plano de contas integrado com o software contábil. Então, isso já veio no pacote. 99% dos softwares que estão no mercado, eles até às vezes têm o módulo contábil, mas a empresa lá tem que comprar o módulo contábil. E o cara fala assim, porra, por que eu vou comprar o módulo contábil se eu já pago um contador para fazer? Então, o cara não tem o módulo contábil e não entrega a informação classificada. Isso eu vou te dizer assim, ó, é 90% dos casos, né? Então, como muito cliente fala assim, porra, eu já pago o contador, então não vou comprar o módulo contábil aqui do software aqui, e o meu contador que se vire. Ele manda o relatório financeiro, que não está classificado. Essa é uma questão. Por isso a gente entra, certo? Empresas que normalmente usam o Conta Azul, que usam o MIE, ou que usam o MIRP, ou que usam enfim, eles já têm esse conceito e não há essa necessidade. Só que isso é uma parcela, né, em relação ao todo, pequena, e normalmente são clientes de menor porte, tá? As empresas são de menor porte. A boa parte, a gente começa nas contabilidades, Vinícius, normalmente integrando os grandes clientes das contabilidades, que normalmente usam TOTUS, usam SAP, o que tu imaginar. E tem situações que ele tem o software contábil lá, só que o plano de contas não consegue ficar espelhado. É um inferno. Porque ele vai lá, paramento, deixa tudo igual. Em 3 meses, o cliente bagunça tudo e começa a trazer lixo. Então, o cara falou assim, para tudo, otimiza, vem cá e resolve isso, porque eu não quero mais automatizar lixo. E aí entra otimiza. Né? Eu confesso que a gente deve ter na carteira umas 20, 30 integrações que são feitas com clientes que usam Conta Azul e com clientes que usam OMIE, que já tem isso pronto, mas o contador falou assim, eu não aguento mais ter que parametrizar isso lá dentro, otimiza, faz isso para mim, porque eu não tenho mais tempo para isso. Daí a gente resolve, tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é nessa situação que a gente entra por falta de ter um software contábil na ponta, porque o cara não quer pagar porque ele paga o contador, ou porque tem, mas não está parametrizado e não espelha o plano de contas e começa a trazer lixo, tá? E aí vira uma bagunça. Ficou claro, Machado, obrigado. Só se me permitir aqui uma dúvida complementar ao escutar a sua resposta. Como que funciona esse processo de onboarding, né? Como é que é essa configuração e qual que é a manutenção disso, né? O quanto disso é automatizado e quanto depende de esforço humano para tanto fazer essa parametrização inicial quanto manter caso, né, o cliente mude alguma coisa lá no plano de contas financeiro, na parte financeira, para ter que atualizar depois o contábil. Ótima pergunta. Ó, a Otimiza vendeu e criou um software, criou um serviço e não um software. Tá? Então, cada integração de cada cliente da contabilidade é feita uma parametrização onde nós ajudamos remotamente. Isso leva, para cada integração, isso pode levar meia hora, 5 minutos, 1 hora de trabalho, mas a gente ajuda a parametrizar a integração, que essa é a grande dor do contador.
Ele compra software que tem de mercado e não consegue parametrizar, porque ele tem negócio, ele não consegue. Então, a gente parametriza isso e ele no dia a dia usa. Então, ele pega o arquivo que chega do cliente, o Excel, TXT, CSV, coloca no portal, o portal roda e gera o arquivo no gestor no domínio. O que pode acontecer mês que vem? Porra, o cara detalha a contabilização por cliente fornecedor, por hipótese. E aí o cara fala, porra, mas eu vendi para um monte de cliente novo. Aí o que ele tem que fazer? Ele reimporta o plano de contas e o cadastro de cliente fornecedor e a gente acha. Se ele não fizer isso, vai gerar um depara para ele complementar. Ele ajusta aquele depara, o robô aprende, no mês seguinte não pede mais, né? O nível de interferência dele com o nosso suporte é muito pequeno. Para atender hoje 500 contabilidades, pasme, a gente tem 2 pessoas hoje no atendimento, tá? Que atende o suporte de 500 clientes, tá? Porque o volume de suporte é pequeno. O que acontece, Vinícius? Quando o cliente mudou o layout, mudou o software, né? Aí ele recorre a gente para refazer aquela integração que vai gastar mais uma meia hora. Mas isso é pontual, né? Isso é pontual, tá? Respondido? Respondido. Obrigado, Machado. Valeu. Boa, perfeito. Mais alguma pergunta, investidores? Tranquilo? Podemos encerrar? Tranquilo, bom. Então, beleza. Ricardo, Xavier, muitíssimo obrigado. Vamos ter uma deliberação aqui para os investidores e a gente já volta com vocês, beleza? Obrigado, um abraço. Um abraço, Ricardo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Fala, Rodrigo. Tá ouvindo a gente? Tá no mudo aí, Rodrigo. Opa, agora sim. Fala, Rodrigo, tudo certo? E aí, como é que Tudo tá a bem. operação? Ah, 1000 por hora, né? Como toda vez que a gente faz um pitch, o começo sempre seca a língua, vai bem no final, e aí quando volta para ter um feedback, volta a disparar. É sempre assim. Tá bom. Rodrigo, vamos ser bem objetivo aqui, tá? A tua solução é muito boa, a dor para ela existe, nós inclusive temos gente aqui no comitê que acionou que precisa disso, que sente essa falta, que sente isso como dor. Vocês obviamente vão ter um caminho bastante extenso pela frente, árduo, eles vão ter que se adequar em alguns pontos, obviamente, e o objetivo de um investimento não é só dinheiro, né? O smart também, então a gente vai estar podendo acompanhar e seguir, e já dando aqui a nossa posição, a gente decidiu seguir com vocês, tá? Então foi aprovado o investimento aqui pelo comitê. Parabéns aí por esse momento e espero que de alguma forma a gente possa contribuir para o crescimento de vocês, tá? Vamos Legal, muito obrigado de verdade, obrigado a todos pelo tempo, né, de vocês, fundamentalmente, que agora eu espero que tenham ainda mais tempo, de alguma maneira, que a gente possa, de alguma maneira, se conectar aí. De verdade, obrigado pela confiança no que a gente está construindo. Acho que o que está construindo é muito grande e vamos precisar de vocês, com certeza. Excelente, Rodrigo. Parabéns, cara. Rodrigo Henrique, só para confirmar, a gente aprovou um investimento de 300 mil no valete de 15 milhões que a gente estava discutindo junto com os founders, beleza? Perfeito, excelente. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo esforço aí, Guilherme e Laura, também do lado de vocês. Muito obrigado de verdade. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa. Oi, Eugênio. Oi. Tu tá no ritmo aí? Tu não quer dar a negativa também? Pode ser. Agradeço. Vou colocar o Ricardo e o Xavier aqui para dentro, então. Opa. Todos conectados? Oi. Agora sim. Beleza. Vamos lá, pessoal, então. Primeiro, eu agradecer o tempo de vocês, tá, por ter nos dado essa apresentação. Eu acho que todos que estão presentes aqui acreditam no negócio de vocês, entendem que existe uma dor, entendem que é uma preocupação, que é uma solução válida, mas nós aqui, sob um viés de uma espécie de fundo, né, nós temos que ponderar alguns quesitos, alguns desdobramentos, e foi uma discussão bastante apertada, ficou ali bem próximo,
mas infelizmente para esse momento da nossa estrutura aqui, não faz sentido seguir com esse investimento, tá? Não tem como dizer um não para vocês, porque não é um negócio ruim, é um negócio muito bom, só que é um não nesse momento. Para a estrutura da Join VC agora, nesse momento, no pool que a gente tem montado aqui, não faz sentido, pelo voto dali não posso nem dizer maioria, porque foi bem próximo, mas não faz sentido seguir, tá? Nesse valuation, nessa estrutura, nesse momento que nós estamos. Mas eu agradeço de coração a vocês aí por ter nos apresentado o negócio de vocês e, claro, estaremos sempre de portas abertas aí para quem sabe no futuro que faça mais sentido para os demais membros tá seguindo com vocês nessa caminhada. Maravilha, bom, obrigado aí, obrigado para o time todo aí, Guilherme, o Miguel, não sei se está aí, o Fabiano, o Eugênio, obrigado, Elisandra, Laura, a gente aprende muito, a gente está extremamente empolgado, a gente está conversando, a gente até não lembra que a gente está conversando com mais 4 fundos, né? E então a gente falou assim, caramba, né? E se todo mundo disser sim, né? Então, pela primeira vez eu estou ouvindo um não com certo alívio, cara. Assim, mas obrigado. Eu acho que a gente ter tido a oportunidade de 2 vezes conversar com a Bossa e com a parceria com o Joinville, para nós é muito legal. E quem sabe a gente conversa aí numa outra rodada mais para frente. Aí. A gente continua empolgadão. Tranquilaço. Obrigado mesmo. Perfeito, Ricardo. Xavier, obrigado, viu? A gente vai mantendo contato. O Miguel que vai acompanhando a performance de vocês, beleza? Valeu, pessoal. Um grande abraço. Vocês, sucesso para vocês. Abração, gente. Abraço, sucesso. Valeu. Até mais, turma. Tchau. Boa, galera. É isso? É isso, Guilherme, Laura. A Vanessa, talvez o Thiago tenha essa resposta, né? Mas a Vanessa, ela é investidora, né? Ela pediu o link para vocês, para um de vocês. Como que ela chegou aqui